Bom dia, graça e paz, como vocês estão? Espero que esteja bem. Nessa sexta-feira estou aqui para trazer uma palavra para o teu e para o meu coração, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, que vai dizer assim: Naquele tempo se levantara Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nações, até aquele tempo, mas aquele tempo será salvo o teu povo, e todo aquele que será achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fogão do firmamento, e os que se muitos muitos conduziam a justiça com as estrelas sempre eternamente. Até aqui. Nós estamos falando sobre Daniel 12, que o Senhor deu uma visão para Daniel referente ao que ia acontecer no finais do tempo. E nós estamos vivendo este final do tempos, né, graduadamente. Então nós temos que crer que o Senhor ele está no controle de todas as coisas em nome de Jesus Cristo. E quando a angústia chega ao limite, o Senhor se levanta a favor do teu filho, que somos eu e você. Quando não temos mais o que fazer, não temos para onde ir, o Senhor ele se levanta ao nosso favor, ao nosso socorro. Basta que verdadeiramente nós cremos e confiamos nele, porque o Senhor ele tem resposta, o Senhor ele tem restauração, o Senhor ele tem cura, ele tem libertação para as nossas vidas. Mas nós precisamos estar debaixo da palavra do Senhor, vivendo, buscando estar de acordo com aquilo que agrada ao Senhor sobre as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor, na presença do Senhor, mas nós estamos de qualquer maneira. Nós não podemos mais estar de qualquer maneira. Nós precisamos nos santificar, nós precisamos nos separar para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Os tempos são ruins. Tem tanta coisa ruim acontecendo. Não é porque eu e você estamos na presença do Senhor que nós estamos ilesos. Não, nós vamos passar por situações sim. Porque a palavra do Senhor nos garante que no mundo terei de aflição, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Se o Senhor venceu o mundo, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas tem coisas que acontecem que é para tratar a minha vida e a tua vida para que o Senhor possa ser glorificado através da minha vida e da tua vida em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos crer. Nós precisamos ter uma vida de intimidade com o Senhor como Daniel teve. Daniel ele foi levado cativo. Ele passou por momentos de privações, ele passou por momentos de angústia, mas ele sabia em quem ele cria, ele sabia onde ele estava firmado, que é a rocha que é Jesus Cristo. E nós precisamos estar firmados nessa rocha, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Deus não está apenas preparando livramento, Ele está preparando brilho, destaque e recompensas para as nossas vidas. Porque quando nós nos mantemos íntegros na presença do Senhor, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, nós temos recompensas. Qual que são as nossas recompensas? É ser reconhecido, é ter brilho. Porque o brilho do Senhor nas nossas vidas é notável. Todos olham para nossas vidas e enxergam que há algo diferenciado em nome de Jesus Cristo. É destaque, é honra.
Não é a honra que o homem pode nos dar, não, mas é a honra que vem de Deus. Essa honra, esse destaque, esse brilho, ninguém pode roubar das nossas vidas. Mas aquilo que o homem dá, ele rouba. Porque o homem não tem nada de bom para nos dar. E é engraçado que quando ele dá alguma coisa para nós, ele sempre quer tirar algo. Você não tem liberdade para falar não, você não tem liberdade para falar ah, não, aqui não dá, ah, não, não concordo. Você tem que concordar, porque foi o homem que te deu. Se você não estiver debaixo do jugo do homem, nada tá bom. Mas quando é o Senhor que dá, você pode falar para ele, Senhor, é assim, 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 assado. Se eu não estiver certa, trata comigo, mostra para mim. Mas se eu tiver, Senhor, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Ele conhece o meu deitar, o seu levantar. Ele conhece nós no profundo, no oculto, no escondido. Aleluias. Ele não é que nem o homem. Ele deixa nós livres para fazer a escolha. A escolha que mais nos adapta a viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Só que as nossas escolhas têm consequências. Se nós escolhemos viver coisas que não agradam ao Senhor, nós vamos ter consequências em nome de Jesus Cristo. Daniel, ele se propôs a não se contaminar, a não sentar na mesa dos escarnecedores, a não aceitar o que estavam sendo proposto para ele. Mas ele resolveu se levantar diferente, como servo ungido do Senhor. E é esse posicionamento que eu e você precisamos ter, para que todos possam olhar para as nossas vidas e enxergar em nós que há um diferencial em nome de Jesus Cristo. Em 1 Daniel, nos ensina que a fidelidade em tempos de prisão nos coloca em honra, porque Daniel, quando ele foi levado cativo para a terra estrangeira, ele poderia se assentar à mesa, ele poderia comer do banquete do rei, mas ele preferiu o quê? Se abaster desses alimentos. Ele falou, não, eu estou aqui, mas eu não pertenço a essa terra, eu não pertenço a esse povo. Eu vou me manter íntegro na presença do Senhor. E o Senhor honrou a Daniel. E é tão interessante que no capítulo 2, Nabucodonosor teve um sonho. E quem foi revelar a Nabuco este sonho? Foi Daniel. Por quê? Porque ele se propôs a andar em santidade, ele se propôs a viver aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele, mesmo ele sabendo que ele estava numa terra estrangeira, que ele não sabia quanto tempo que ele ia ficar ali, se ele ia sair dali com vida, mas ele colocou no coração dele: eu não vou sair da presença do meu Deus, eu vou andar de acordo com a palavra, eu vou fazer aquilo que agrada ao Senhor. E ele teve recompensas em nome de Jesus Cristo. Deus revela o sonho a Daniel, e quando o Senhor dá a interpretação do sonho de Nabucodonosor para Daniel, ele é colocado em destaque, ele, Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque ele honrou a Deus. E muitas das vezes nós precisamos ter esse posicionamento de honrar a Deus com a nossa vida, com a nossa crença. Muitas vezes nós falamos que honramos a Deus só da boca para fora, nós fazemos coisas que não agradam ao Senhor, que não está na palavra do Senhor, só para que podemos agradar a homens. Nós não precisamos agradar a homens, nós precisamos agradar a Deus. Nós precisamos chamar a atenção de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos viver aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. E em Daniel capítulo 3, Daniel, por estar orando, ele foi lançado na fornalha ardente. Mas o Senhor deu livramento, porque o Senhor conhece o coração de cada um de nós, Ele sabe da nossa integridade. E todos precisavam ver que através da vida de Daniel, o Senhor habita. O Senhor é o único Deus da vida de Daniel. No capítulo 4, o rei é humilhado,
porque ele se exaltou, ele deixou que o império dele falasse mais alto. E muitas das vezes eu e você, quando nós somos promovidos, nós deixamos que o nosso ego se cresça, nós deixamos que o nosso eu toma conta de nós, como diz o velho ditado, para você conhecer uma pessoa, dá o poder a ela, e muitas das vezes o poder corrompe. Nós achamos que nós somos super-homens, que somos super-mulheres, que ninguém pode tirar a gente do patamar que nós estamos, mas Nabucodonosor, ele teve essa experiência, o Senhor tirou ele do lugar onde ele estava para mostrar quem é que manda, quem é que governa, quem é que é o Deus Todo-Poderoso, é o único Deus que nós conhecemos, é o Senhor. E muitas das vezes nós queremos sair da nossa posição de servo e queremos tomar o lugar de Deus. E o Senhor, ele se levanta neste momento e mostra pra gente que nós não somos nada, que nós não somos ninguém, aleluia. Então nós precisamos manter a nossa vida em santidade, debaixo da onipotente presença do Senhor, debaixo da mão do Senhor, nos humilhando a cada dia para que Deus seja Deus sobre as nossas vidas e que todos possam enxergar que verdadeiramente existe um Deus sobre as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. E é tão interessante que no capítulo 5, mexeram no lugar que não era para mexer, pegaram os utensílios da casa do Senhor, estavam lá bebendo, comemorando, profanando o templo do Senhor, as coisas sagradas. E aparece uma mão e começa a escrever na parede, aleluia. E ali ele viu que existe um Deus Todo-Poderoso e o império perde forças, o império cai, aleluia. Quando nós mudamos o lugar de Deus, nós perdemos forças, nós caímos. E nós, para voltarmos, nós temos que pedir perdão ao Senhor e reconhecer que Ele é o único Deus e Salvador das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. E no capítulo 6, Daniel na cova do leão. Daniel foi lançado na cova, porque ele não se assentou às mesas dos escarnecedores, ele se manteve íntegro. Todos se levantaram contra Daniel, trazendo palavras que não era verdade, que defamava Daniel, mas ele continuou ali, íntegro. Ele continuou na presença do Senhor, orando 3 vezes ao dia, buscando a face do Senhor, não se contaminando com os manjares do rei. E muitas das vezes eu e você nos deixamos nos contaminar com coisas banais, com coisas que nos afastam da presença do Senhor. Só para dizer que nós temos, não, nós não precisamos disso, porque nós temos um Deus que se levanta ao nosso favor, que no tempo certo ele nos honra, aleluia. Nós temos que ter o posicionamento de Daniel, aprender com ele, em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos ser fiel para que o Senhor se faça notório sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E no capítulo 7, os quatro animais mostram o reino que se levanta e com o mesmo domínio final dão auxílio do homem. Então, no capítulo 7 se mostra o reino dos animais. Os animais tá tomando conta de tudo, mas o domínio é do Senhor. Então, nós não podemos trocar o lugar de Deus com o lugar do homem, porque o homem ele continua no mesmo lugar e Deus ele continua sentado no seu trono, reinando, porque ele conhece, ele sabe o que é melhor para mim e para você, e nós não sabemos, em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos ter o posicionamento de Daniel, nós precisamos buscar em Deus, sermos diferenciados como Daniel, para que como o Senhor foi na vida de Daniel, que ele venha ser comigo e com você, em nome de Jesus Cristo. E no capítulo 8, a caverna e o bode.
Nós não estamos mais na caverna, nós estamos na liberdade. O Senhor nos tirou para a liberdade. E nós precisamos andar em santidade, nós precisamos buscar a face do Senhor, nós precisamos nos afastar do pecado, porque a divisão entre nós e Deus é o pecado, o que nos separa de Deus é o pecado, então nós precisamos andar de acordo com a vontade do Senhor, nós precisamos estar limpos, mão limpa, as vestes limpas, em nome de Jesus Cristo. Nossos corações têm raiz de amargura, nós temos que pedir para que o Senhor tire dos nossos corações, para que nós possamos viver aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, porque nós não podemos entrar na presença do Senhor de qualquer maneira, não, nós precisamos entrar na presença do Senhor limpos, adornados, com um bom perfume que agrada ao Senhor, que chama a presença do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Hoje nós estamos vivendo um evangelho meia boca, onde tudo se pode, e nós esquecemos que é a palavra que nos instrui, é a palavra que nos dá direção daquilo que nós podemos, daquilo que nós não podemos fazer. E isso tem nos afastado da presença do Senhor, porque nós estamos no oba-oba, nós estamos mecanicamente, e nós precisamos voltar ao Espírito, nós precisamos voltar à essência do Evangelho, para que vidas sejam alcançadas, curadas, libertas e saradas em nome de Jesus Cristo, que é tão triste quando você vê um cristão dizer que é crente e está fazendo tudo aquilo que o ímpio faz, aqueles que não temem ao Senhor. É triste, mas é gratificante quando você está na presença do Senhor e você está vivendo de acordo com a palavra do Senhor, você está se afastando da presença do mal, aleluias, como Daniel fez. Daniel, ele tinha tudo para estar sentado à mesa do rei, porque ele foi levado da sua terra, porque ele foi tirado do meio da tua família, do meio da tua parentela, e a sua terra estava em destruição, em ruína. Ele poderia ter se revoltado e falado, não, eu não vou mais andar com este Deus, não, eu vou fazer tudo aquilo que desagrada a ele, porque ele permitiu que eu saísse de lá. Mas ele entendeu no seu coração que era o tempo de tratamento. Muitas das vezes o Senhor nos leva para a prisão, muitas das vezes o Senhor nos leva para o deserto para nos tratar. Não é para a gente sair do deserto, da prisão da mesma maneira, não, mas para que a gente possa sair curado, sarado e liberto, para que vidas sejam alcançadas através das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, e o nome do Senhor seja glorificado. Tudo tem um propósito, nosso propósito aqui na terra é atrair a atenção do Senhor para que nós possamos ganhar vidas, ganhar alma para Cristo, em nome de Jesus Cristo. Não é só se preocupar conosco, não, nós precisamos nos preocupar com aqueles que estão ao nosso redor, aleluia. Porque quando o dia mal vai chegar para todo mundo, mas quando nós estamos na presença do Senhor, nós passamos pela situação mais tranquilo, porque nós sabemos quem está conosco no barco, em nome de Jesus Cristo. E no capítulo 9, a oração e as 70 semanas de Daniel, e as 70 semanas que Daniel intercede pelo povo, trazendo revelação e misericórdia. Porque nessas 70 semanas, Daniel estava na presença do Senhor, clamando, pedindo socorro, pedindo misericórdia para o povo. Ele poderia ter a visão e olhar para ele e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu preciso ser transformado. Senhor, eu preciso ser curado, eu preciso ser sarado. Senhor, me traz livramento, mas não. Ele começou a orar pelo povo, porque o povo estava distante da presença do Senhor, o povo estava vivendo de maneira que não agradava ao Senhor. E quando nós estamos vivendo de maneira que não agrada ao Senhor, isso traz consequência para as nossas vidas. Nós precisamos andar de acordo que agrade ao Senhor, de acordo com a palavra. Nós temos a instrução que é a palavra de Deus sobre as nossas vidas, que nós possamos colocar a palavra de Deus em prática sobre as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Nós não estamos aqui para agradar a homens, não, nós estamos aqui para agradar o Senhor.
Quem morreu por mim e por ti naquela cruz do Calvário foi Jesus Cristo, não foi o homem. Não foi meu amigo, não foi meu colega, não foi meu marido, não foi meu filho, não. Foi Jesus Cristo que se fez maldito naquela cruz do Calvário por amor a mim e a ti. E nós precisamos honrar esse posicionamento que o Senhor teve por mim e por ti naquela cruz do Calvário, andando de acordo, nos afastando da presença do mal, não sentando na mesa dos escarnecedores, não fazendo parte de pratos, de conversas que não agradam ao Senhor. Todas as vezes que estivermos em roda, estivermos em qualquer situação, pergunta, Senhor, isso te agrada? Senhor, eu posso ficar aqui? O Espírito Santo, ele vai te conduzir, ele vai te incomodar, aleluias. Porque aquilo que nos traz paz vem de Deus, aquilo que não nos traz paz não vem de Deus, aleluias, em nome de Jesus Cristo. E no capítulo 10, o toque é espiritual. Daniel recebe força de um mensageiro angelical, uma batalha espiritual no universo. No capítulo 10, Daniel está orando, ele está intercedendo pelo povo, ele está pedindo perdão. E a partir do momento que ele se coloca na presença do Senhor, o Senhor ele ouve a oração de Daniel e ele atende, ele manda o anjo para ir falar com Daniel. Só que quando o anjo está descendo para falar com Daniel, ele é interceptado por Satanás. E nesse tempo que ele foi interceptado pelo Satanás, o anjo ficou brigando com Satanás. Foi preciso que o anjo Gabriel descesse, que é o príncipe forte, para ajudar o anjo para vir entregar a resposta de Deus para ele, para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo, porque tudo que Daniel viveu naquele tempo se reflete a nós hoje. Então nós precisamos ter uma vida de oração, sim, nós precisamos ter uma vida de comunhão com o Senhor, sim, aleluia. Para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado sobre as nossas vidas e que nós sejamos livramento, que nós sejamos purificados, restaurados, curados e libertos pela misericórdia de Deus em nome de Jesus Cristo. E no capítulo 11 é o conflito de fidelidade. O povo que conhece ao seu Deus tem que ser forte e ativo, porque não adianta nada aí você conhecer ao Senhor e estarmos de qualquer maneira, estarmos à mercê do inimigo, porque os tempos são maus. Nós precisamos ter uma vida de intimidade, uma vida de entrega ao Senhor. Nós precisamos tirar um tempo do nosso tempo para estar na presença do Senhor, lendo a palavra do Senhor, orando, jejuando, buscando a face do Senhor. Porque quanto mais nós buscamos a face do Senhor, mais nós nos enchemos da presença. Aleluias. E as nossas vidas são transformadas, o nosso familiar são transformados, porque eles vão olhar em nós e vão enxergar a presença do Senhor. E esse é tão gratificante quando você sai por aí sem querer nada, sem esperar nada, e a pessoa olha para você e fala assim: nossa, você tem uma energia boa, nossa, você é diferente, eu não sei o que tem em você, mas isso me traz paz. Isso é a presença do Senhor, isso não tem preço. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter uma vida de oração, nós precisamos ter uma vida de entrega, uma vida de oração, de jejum, de consagração em nome de Jesus Cristo. Quanto tempo faz que você não jejua? Quanto tempo faz que você não ora, que você não busca a presença do Senhor? Não para pedir, mas para se entregar mesmo, se render aos pés do Senhor, falar: Senhor, hoje eu não quero nada, mas eu quero ficar a sós contigo. Ficar glorificando e exaltando, adorando esse Deus maravilhoso que nós servimos. Aleluias. Só que infelizmente nós estamos tão assim mecânicos, que nós entramos na presença do Senhor já pedindo. A gente não pede para o Senhor perdão, a gente não pede para Ele misericórdia, porque nós achamos que nós somos super-homem e super-mulher. Não, nós não somos super-homem, nós não somos super-mulher. Nós somos homens e mulheres falhos, cheios de pecado, sim. Mas nós procuramos
buscar ser aperfeiçoado diante da presença do Senhor, pedindo para que o Senhor mostre onde nós temos falhado, pedindo perdão, buscando fazer aquilo que agrada ao Senhor, aleluias. Não andamos mais de qualquer maneira, mas nós andamos na presença do Senhor. Nós precisamos ter uma vida de comunhão, porque se a gente andar como andávamos antes, nós vamos para o inferno de tripa e tudo. Nós precisamos nos santificar a cada dia para que o nome do Senhor cresça através das nossas vidas e vidas sejam alcançadas. E é tão gratificante, tão gostoso, quando você é canal de bênção para outras vidas que você nem imagina. A pessoa está conversando com você e de repente o Espírito Santo te incomoda e você começa a falar com a pessoa coisas que você nem sabe por que você está falando. Mas quando passa, a pessoa olha para a tua cara e fala assim: nossa, era o que eu precisava ouvir. Nossa, obrigada. Às vezes o Espírito Santo nos incomoda a abraçar uma pessoa e você vai lá, abraça, sem saber por que você está fazendo. Mas passa algum tempo, a pessoa chega em você e fala assim: você lembra aquele dia que você me abraçou? Eu estava precisando daquele abraço. Então nós precisamos ser instrumento na mão do Senhor. Nós precisamos esvaziarmos de nós e nos enchermos da presença do Senhor. A nossa vida tem que ser transformada pela presença do Senhor em nome de Jesus Cristo, como Daniel, que desde o primeiro momento que ele se colocou a não se contaminar, a não sentar à mesa, a vida dele foi transformada e ele recebeu honra, ele recebeu maravilhas, porque nele foi reconhecido que existia o diferencial, o Espírito Santo habitava nele. É tão interessante que quando Nabucodonosor tinha sonhos que os magos não conseguiam interpretar, eles buscavam quem? A Daniel. E tem que ser assim comigo e com você, quando as pessoas não conseguem, vai buscar e fala: eu sei que tem alguém que é diferente, alguém que tem uma revelação que vem do alto, aleluia, e tem que ser eu e você. Nós não estamos aqui só de passagem, não. Nós temos aqui um compromisso com vidas, de levar a palavra, de levar o amor. Porque Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, ele andou com todos, mas ele era diferenciado. Porque todos que andavam com ele sabia que existia nele algo diferenciado. Ele realizou sinais, prodígios e maravilha. Ele poderia ter estado aqui na terra, falar: não, eu vou andar de qualquer maneira. Eu vou me entregar para morrer para esse povo pecador, comedor de arroz e feijão, coração mau, índole má. Mas mesmo ele sabendo, ele se entregou por amor a mim e a ti. E que nesta manhã eu e você possamos viver como Daniel viveu. E ter as experiências que Daniel teve, aleluias. Porque quando nós nos posicionamos, o céu se abre, o Senhor se move ao nosso favor e Ele usa pessoas para falar conosco. Ele fala conosco através do sonho, Ele fala conosco através da palavra, através de louvores. Mas quando nós não nos posicionamos, nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Nós ficamos estagnados, nós ficamos paralisados e andamos no mecanismo. Chega de andar no mecanismo. Nós precisamos andar na presença, nós precisamos estar cheios da presença para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado sobre as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos aprender a lição que Daniel aprendeu. Aonde chegar o som da minha voz, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração, que haja transformação em nome de Jesus Cristo. Se você se sentiu tocado com esta palavra, se inscreva, compartilhe, dê um like para que vidas sejam alcançadas através da palavra do Senhor em nome de Jesus Cristo. Beijo no coração, fique na santa paz do Senhor. Shalom Adonai. Tchau, tchau. Até a próxima.